Capítulo 1, versículo 1 a 11. Nós vamos estudar sobre a importância de um coração que se importa com as coisas do reino de Deus. Quando você tem o coração comprometido com as coisas do reino, às vezes coisas que são difíceis para você, elas começam a acontecer. E aí Deus faz um milagre no nosso coração. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 11. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os tirarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e lhe dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Louvamos teu nome, Senhor, por podermos celebrar a tua grandeza através dos cânticos, reconhecendo a nossa necessidade do Senhor. O Senhor é Deus onisciente, sabe do nosso coração. O Senhor sonda os homens, o Senhor sabe nossas motivações. E o Senhor sabe, Deus, quanto nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Ó Deus, o Senhor é o Deus que reina em toda a terra, mas é o Deus que nós queremos que reine em nossa vida particularmente. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós queremos instaurar o nosso próprio reino, as nossas idolatrias, ó Deus. Ó Deus, o Senhor pode nos encher da Tua presença, e nós clamamos para que o Espírito tome o coração de cada um de nós, através da Tua palavra, para que nós possamos exaltar Seu santo nome, porque a obra que o Senhor fez de resgate para conosco é uma obra imensa, inexplicável, imensurável, uma obra fantástica, de conceder perdão em Cristo Jesus, que desceu do céu para a terra, se fez homem, e venceu o pecado, a morte e o juízo, e assentou-se à direita do Senhor, e reina. E nós cremos, e essa é a nossa confissão de fé, e queremos viver assim com toda alegria. Que a Tua palavra, mais uma vez,
nos impulsione aos desejos e interesses do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos preocupar com as coisas que o Senhor se preocupa. Que os gostos do Senhor sejam os nossos gostos. Que a importância que o Senhor dá aos assuntos do teu reino, o Senhor não precisava se importar com pessoas, com vidas nesse mundo. Mas o Senhor se importa. Que o teu coração nos mova e seja o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estava estudando sobre esse texto e encontrei uma história aqui de um missionário do século XIX, que é chamado de pai das missões modernas, o senhor William Carey. William Carey, ele na sua juventude trabalhava como professor e ao mesmo tempo como sapateiro. E quando ele ouviu histórias de navegação de um capitão famoso da época, ele começou a pensar na necessidade de pessoas além mar que precisavam ouvir o Evangelho. Ele entendeu a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a palavra do Senhor Jesus. E ele também tinha ouvido histórias de missionários como Jim Elliot e Brainerd. Como é que é o nome primeiro? David Brainerd, né? Ele, um que foi lá para os Alcas, outro que foi para a América do Norte. E essas histórias impulsionavam ele a pensar sobre missões. Então, enquanto ele estava trabalhando na sua bancada, ele desenhou um mapa do mundo conhecido da época e colocou na frente da sua bancada lá de sapateiro, que ele trabalhava todos os dias, e ele olhava para os países, a população e os países que necessitavam da pregação do Evangelho. É como se você pegasse, nesses dias atrás, agora descolou, mas nesses dias atrás o Pedro colou ali naquela parede um quadro dos missionários. Ou talvez você pegasse um cartaz daqueles mapas mundi que tem na missão Portas Abertas, e você colocasse diante da tua bancada de trabalho, e enquanto você está trabalhando lá, concentrado no teu serviço, você vai orando por cada nação e por cada povo não alcançado. Deus levantou esse homem para ser um missionário, e ele foi para o Oriente para pregar o nome de Jesus. Deus despertou esse homem para ser alguém que se importava, e quando nós nos importamos com a obra missionária, nós oramos, nós clamamos a Deus, e nós queremos que o nome de Deus seja exaltado entre as nações, que o nome de Deus seja glorificado. Então, nós precisamos ter um coração que ele queime por esses desejos de Deus e que ele se interesse pelas coisas de Deus. E isso deve ser buscado num processo de crescimento espiritual na presença do Senhor. Nós temos aqui Neemias. Neemias, ele foi governador de Jerusalém por volta de 445 a.C. a 432 a.C. E ele estava morando na capital do Império Persa, naquela época, a cidade de Suzã, que ficava a 240 quilômetros do rio Tigre e a 300 quilômetros da antiga capital do Império Babilônico, a cidade da Babilônia. E naquele período, o rei era Artaxerxes, e ele estava servindo ao rei, ele estava ali servindo como copeiro. Ele servia como copeiro e isso mostrava que os judeus não eram um povo rebelde, mas era um povo ordeiro e que cuidava do bem-estar dos locais aos quais eles foram arrojados por causa do exílio. Então ele também demonstrava ser um homem de confiança e um homem de piedade, porque ele tinha acesso ao rei. Pensar na posição de copeiro, talvez você pense nos nossos dias, um copeiro pode ser uma coisa assim muito pequena, uma coisa muito humilde, mas na verdade não. A pessoa que cuidava da copa do rei ou da comida do rei era uma pessoa de alta confiança. Há relatos na própria Pérsia de opositores dos imperadores persas que envenenavam a comida ou o vinho do rei. Um desses opositores, ele morreu, porque o rei descobriu antes
essa trama e fez ele beber o próprio veneno que tinha colocado na bebida do rei. Então, sendo um copeiro, Neemias tinha uma posição muito especial, ele tinha a confiança do rei e ele tinha a proximidade de poder conversar com o rei sobre assuntos muito particulares. Assim como também hoje deve ser muito particular quando você tem um tradutor pessoal, quando um governador, um presidente, tem um tradutor pessoal que vai passar as mensagens para um outro governante que ele está visitando ou alguma coisa assim. Neemias então ocupava um lugar especial. Ele tinha ascendido, ele vivia no exílio, mas ele não vivia numa condição de sofrimento, ele vivia numa condição especial, ainda que fosse uma condição de muita responsabilidade e também de muito risco, ele estava numa posição de alta confiança. Ele ascendeu numa posição que ele poderia achar confortável e dizer: eu já estou numa ótima profissão, eu tenho um ótimo cargo dentro do governo persa. Mas quando o seu irmão Hanani chega lá com uma comitiva de pessoas que vêm de Jerusalém, Neemias não está preocupado apenas consigo mesmo. Neemias pede informações precisas de como estão o acampamento dos israelitas. Ele quer saber, porque como diz um salmo, eu acho que é o Salmo 137, que até tem uma música famosa que foi baseada nele, os israelitas, eles choravam diante dos bosques e diante dos lagos da Babilônia, lembrando de Israel. E ele também tinha saudades da sua terra, embora na terra que ele foi morar, ele estava muito bem, estava numa posição muito boa, que poderia deixar-lhe confortável, que poderia deixar ele tranquilo. Mas não, ele se importava com Israel. Em outras palavras, ele se importava com o que Deus se importava com o reino de Deus. Então ele pediu, e Hanani contou para ele que os muros de Jerusalém não haviam progredido. Embora já se passava mais de um século que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados pelo Império da Babilônia, há poucos anos antes, os israelitas tentaram reconstruir o muro, mas foram impedidos por inimigos samaritanos que moravam ali e que mandaram cartas aos reis da Pérsia, dizendo que eles estavam provocando uma sedição. Com certeza, o Império Persa deve ter pensado nisso, porque quando Esdras construiu o novo templo, os reis, as autoridades da Pérsia poderiam ter compreendido, dito assim: claro, eles precisam de uma religião, então que eles ergam o templo deles. Mas agora, quando eles estão programando de levantar o muro em volta da cidade, talvez os persas pensem: por que eles vão levantar o muro, se eles estão debaixo da nossa autoridade? Vão levantar o muro para quê? Para se levantar contra nós e fazer uma fortificação contra nós? Não sei se foi isso que passou na mente dos persas, mas naquele tempo, o acampamento dos judeus lá na cidade de Jerusalém estava parado, e eles contam com tristeza que eles estão em miséria, que eles estão sendo desprezados pelos seus vizinhos. E Neemias, que poderia estar tentado a pensar na sua comodidade e ficar pensando apenas na sua vida tranquila que ele tinha lá na Pérsia, lá em Suzã, ele começou a se preocupar com o seu povo, ele começou a pensar no que o seu povo precisava, e ele começou a desenvolver um plano em oração para que ele pudesse ajudar o seu povo. Muitas vezes nós estamos numa situação em que nós estamos sendo tentados por esse mundo, pelas condições em que nós vivemos, a pensar que a comodidade do nosso ambiente de trabalho, da nossa vida, está nos dando tranquilidade para não pensar nas questões do reino. Não pensamos na igreja, na importância da edificação dos nossos irmãos, dos irmãos que muitas vezes estão se afastando da família da fé.
Muitas vezes, por causa das nossas preocupações particulares, não nos preocupamos com a saúde espiritual dos visitantes da igreja. Muitas vezes, por causa das nossas questões temporais, das questões da nossa preocupação, nós não estamos preocupados em pensar nos missionários que moram no Brasil, que moram na América do Sul, que moram em todo o mundo vivendo para o Evangelho. Nós não estamos muitas vezes preocupados com as questões do reino. Nós participamos do culto como uma obrigação que se faz de tempos em tempos, mas nós esquecemos que ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é se preocupar com a missão. Ser cristão é se preocupar com o avanço do reino. Ser cristão é se preocupar com vidas que precisam receber a conversão, com vidas que precisam ser edificadas, com vidas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a gente tem que se envolver com a causa do reino. Então, talvez nós, em algum momento, estamos perdendo de orar pelas coisas que realmente importam, por aquilo que é prioridade, porque nós estamos usando a nossa oração simplesmente como uma descarga de urgência. Nós buscamos a Deus só quando nos interessa, e só quando serve aos nossos interesses materiais, ou às nossas preocupações de urgência física imediata. Mas não estamos preocupados com a expansão do reino, com pessoas sendo perseguidas, com irmãos nossos sendo perseguidos, tendo que se esconder dentro das suas casas ou em cavernas para não serem mortos por causa do Evangelho. Não estamos preocupados em edificarmos uns aos outros, não estamos preocupados a visitarmos uns aos outros, a nos gastar pelo reino de Deus. Então, quando nós não nos preocupamos com isso, nós não temos como orar. A oração de quem se preocupa demonstra interesse pelo reino. Você só ora por aquilo que você ama, por aquele que você ama. Você só se dedica por aquele que você ama. Você só intercede por aquele que você está desesperadamente procurando que seja curado. Quantas vezes passei viagens inteiras de lá de Curitiba até aqui, orando e me repetindo, para que Deus livrasse a minha casa de problemas. E quantas vezes nós não nos repetimos orando por uma pessoa que precisa de conversão, que precisa de arrependimento, de países que estão encarcerados, de países que estão encerrados no engano, na mentira, porque talvez a gente diga assim, mas eu ocupo uma posição confortável, eu estou bem, está tudo bem comigo. Mas Neemias não pensou assim. Neemias, ele viu, o povo de Deus precisa de oração. O povo de Deus precisa, o reino de Deus precisa avançar. Neemias não via apenas o seu problema, ele dizia assim, esse povo de Israel tem uma responsabilidade missionária. É de Israel que vai nascer o Salvador. Se não tem Israel, não tem salvação, porque não vem o descendente prometido. Era muito cômodo Neemias pensar só na vida dele, seus poucos 50, 60 anos que ele ia viver na vida, e dizer assim, eu estou bem. E que a missão no mundo vai outro fazer. Eu não vou fazer porque eu estou bem. Eu tenho minha responsabilidade. Talvez eu possa influenciar melhor daqui do que lá. Não, ele se colocou na brecha. Ele se colocou na posição de fazer a vontade de Deus. E no versículo 4 ele diz assim, tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então ele orou e buscou a presença de Deus. Você sabe que o jejum não é para barganhar com Deus, né, meu irmão? O jejum é para que você mostre para Deus que é mais importante na tua vida a presença de Deus, o crescimento espiritual, o preenchimento com o Espírito Santo, do que os bens materiais, do que o sustento material. Jejum
e oração são para falar da nossa necessidade espiritual de fortalecimento da presença de Deus em nossa vida. E é com jejum que inimigos são derrotados, inimigos espirituais. Jesus falou que tem certos demônios que não saem se não for mediante jejum e oração. E se você não estiver orando e jejuando, que poder você terá em Deus de fazer a diferença? Quando Neemias orou, além dele demonstrar preocupação pelo reino de Deus, ele demonstrou submissão à vontade de Deus. Porque quando Neemias ele estava naquela situação, ele poderia muitas vezes, como muitas pessoas se entendem assim, está tudo bem na minha vida, eu estou numa posição muito boa. Daí a pessoa se exalta, se coloca num patamar, não, eu não posso fazer isso. Isso me lembra a história de um pastor, que ele recebeu uma oferta lá na China, eu acho que é na China, é o Ronaldo Lidório que conta essa história. Ele recebeu uma oferta para ser reitor de uma universidade, e o salário que ele ia receber era o quíntuplo ou sextuplo do que ele ganhava como missionário. E daí ele recebeu a proposta, e ele disse assim, não vou ficar com o cargo. Aí perguntaram para ele, mas a proposta é muito baixa? Não, o salário é muito bom, mas eu não posso ser rebaixado. Eu estou sendo embaixador de Jesus onde eu sirvo. Agora vocês querem que eu seja rebaixado e seja diretor de faculdade? Eu não posso voltar atrás. Eu já estou na escala máxima da ordem ali. Eu não posso voltar atrás. Meus irmãos, tem muita gente que acha que os seus cargos, os seus ganhos são mais importantes do que o reino de Deus. Não é que todo mundo tem que abandonar seu serviço e ser missionário. O que eu estou dizendo aqui é que todo mundo onde está é missionário. E precisa ter o coração humilde para buscar a presença de Deus. Quando a gente é autossuficiente, a gente não ora, a gente fala sozinho. Era o que os fariseus faziam. Eles achavam que eram superiores aos outros, que eram melhores do que os outros, e por isso eles oravam de si para si mesmos. Eles não buscavam a presença de Deus, eles estavam encenando uma oração. E muitas vezes, quando o nosso orgulho toma conta do nosso coração, nós não oramos para Deus, mas a gente ora para engrandecer o nosso próprio coração. A oração não pode ser o nosso último recurso quando nós não temos mais nada a fazer. A oração precisa ser nosso primeiro recurso. Quando Neemias orou a Deus, então ele disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a misericórdia. Com o que Neemias começou a sua oração? Neemias começou a sua oração e terminou a sua oração com adoração. E por que você precisa começar a tua vida com Deus com adoração? Por exemplo, Neemias exaltou a soberania de Deus, exaltou o amor de Deus, exaltou a fidelidade, a capacidade de ver e ouvir tudo o que acontece, a onisciência de Deus. Neemias, ele teve essa visão da grandeza de Deus. Por que você precisa orar exaltando os predicados, os atributos de Deus? Porque quanto mais você ver a grandeza de Deus, você verá com menor gravidade os teus problemas. Quanto maior for Deus, menores serão os teus desafios. Quanto Deus for mais exaltado na tua vida, menos você vai murmurar. Quanto Deus for mais engrandecido na tua vida, menos você vai ficar se autocomiserando dos teus problemas. Então, muitas vezes, o que acontece na oração?
Você começa com aquela lista de um monte de coisa que você tem que pedir para Deus. Deus, estou precisando de ajuda nisso, nisso. Mas você não exalta Deus. O Leucir, né, estava ali falando, eu sou agradecido assim, e glorifico a Deus do que ele falou assim, fico muito feliz. E nós não temos o costume de elogiar as pessoas, nós temos o costume muitas vezes de só ficar olhando os pontos negativos das pessoas. O Léo que sempre me corrige, pastor, você tem que incentivar o Luan, não só dar bronca no Luan, né? Então, a gente precisa aprender a elogiar uns aos outros, mas acima de tudo, a gente precisa aprender a elogiar a Deus. Quem é Deus na tua vida? É o teu Salvador. Deus é o teu Criador, é o Deus que governa a tua história, é o Deus que escreve a tua história, é o Deus que é fiel, é o Deus que tem misericórdia, é o Deus que está presente, é o Deus que é imutável. Por que nós não exaltamos a Deus nas nossas orações? Por que nós não começamos a elogiar a Deus? Porque a gente gosta de elogio para nós, porque a gente gosta de ser o sentado na cadeira, no trono, mas a gente precisa exaltar a Deus exatamente para a gente sair do trono, e para que Ele seja o que está no trono, para que Ele seja o amado da nossa alma. Porque quando você está apaixonado por alguém, você não paga imposto para elogiar aquela pessoa. Eu garanto que quando você namorava aí, ou agora que você namora, você não para de elogiar essa pessoa. Se eu entrar num celular de certa pessoa aqui da igreja, e olhar como ele trata a namorada dele, eu garanto que ele enche lá de coração, eu garanto que ele enche de coisa bonita falando para ela, coisa bonita mesmo, eu tenho certeza disso. E por que para Deus a gente não fala as coisas bonitas que tem que falar? Deus não é o amado da nossa alma? Deus não é a paixão que deve encher o nosso coração de alegria? Então, nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos ter o desejo de que o nome de Deus seja glorificado, de que o nome de Deus seja exaltado. A oração de Neemias, além de expressar adoração, ela expressou confissão de pecados, porque ele disse assim, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Neemias, ele estava lá em Suzã, ele não tinha vivido no tempo da rebeldia dos reis de Israel, mas ele se solidariza com aquele pecado do povo de Israel. Ele diz, se eu tivesse na mesma condição deles, quem poderia dizer que eu não estaria fazendo a mesma coisa que eles? Sabe, tem muita gente que ele olha para o pecado dos outros e ele fica dizendo assim, se fosse eu nunca fiz isso. Se fosse eu nunca tinha caído num negócio desse. Eu não tinha falhado. Eu tinha mantido firme. A gente não tem essa tendência no coração? De ficar olhando para os erros dos outros e ficar dizendo que a gente não falharia? O que Neemias fez? Ele se solidarizou com o seu pecado, com o pecado do seu povo. Ele disse, o pecado dos meus pais, ele também está no meu coração. A mesma tendência pecaminosa que meus pais tiveram, eu também tenho. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós. Então, nós temos que entender a importância do arrependimento, meus irmãos. A necessidade do arrependimento. A gente gosta muito de falar do perdão de Deus.
quanto que Deus nos perdoou, o tamanho da graça, o amor de Deus. Mas você não pode experimentar desse tamanho amor e desse tamanho perdão de Deus se você não entender a malignidade do seu pecado. Não existe perdão se você não se converter. Não existe perdão se nós não dermos 180 graus na nossa incredulidade e nos voltarmos pela fé para Deus. Então é necessário nos arrependermos dos nossos pecados, deixar essa vida de pecados e nos voltarmos para uma dependência de Deus. Então nós precisamos, nas nossas orações, confessar nossos pecados. E não como aquela pessoa que chega no final do jogo de futebol dos amigos e fala para os outros assim: desculpa qualquer coisa, perdeu a bola num drible, deu um carrinho por trás do amiguinho, e daí diz: desculpa qualquer coisa, né? Temos que ser claros e nominar os nossos pecados diante de Deus. Temos que nos arrepender, temos que abrir o nosso coração para que nós sejamos transformados por Deus. Do versículo 8 ao 10, nós vemos ainda mais: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, Senhor, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Agora, nessa parte da oração, Neemias faz uma referência ao livro de Deuteronômio, que fala das bênçãos e das maldições na aliança com Deus. Que se o povo obedecesse a Deus, experimentaria as bênçãos do Senhor. Se o povo desobedecesse, ele receberia as consequências da maldição de Deus com relação à sua desobediência. Mas por que ele está usando essa argumentação? Porque ele está dizendo: o Senhor falou que quando a gente pecasse, o Senhor ia trazer as consequências. Mas agora, Senhor, nós estamos arrependidos. Agora, Senhor, o Senhor também disse que se nós nos arrependêssemos, o Senhor traria nós de volta de todas as extremidades. O Senhor nos resgatou sob poderosa mão. Você sabe o que significa a palavra resgate? A palavra resgate é ser comprado mediante um alto preço. O que Neemias está dizendo é uma frase que eu falei algumas semanas atrás: Senhor, o Senhor investiu tanto nesse povo, o Senhor já fez tanto por esse povo, não é agora que o Senhor vai abandonar esse povo, não é agora que nós entendemos nosso pecado, não é agora que nós entendemos a nossa miséria, o Senhor não vai nos abandonar. Então veja como Neemias está usando a lógica bíblica, para que através do seu arrependimento ele fale do conhecimento do Deus da aliança e diga: o Senhor não vai nos deixar para trás. E talvez seja isso que nós precisamos hoje, nos arrepender e falarmos para Deus: Senhor, o Senhor já pagou um preço tão alto por nós, o Senhor deu a vida do seu Filho para perdoar os nossos pecados. Volta, Senhor, a fazer maravilhas no nosso meio. Volta a nos dar um vigor espiritual, volta a nos dar compromisso, volta a nos dar firmeza na fé, volta a nos dar capacidade de sermos testemunhas firmes do Evangelho. Nós temos de orar, meus irmãos, buscando, porque Deus fez grandes coisas por nós, e Deus não vai parar de fazer essas grandes coisas pelo seu povo. Deus ainda pode nos dar arrependimento e pode mudar o nosso coração. Essa é a base pela qual nós oramos, para que Deus revitalize o nosso vigor espiritual e a nossa caminhada com Deus. A oração de Neemias, além de expressar adoração, além de expressar confissão pelo pecado, além de expressar que ele tinha consciência de que Deus é o Deus da aliança, de que Deus não abandona a sua aliança, de que Deus tem um relacionamento nupcial com o seu povo, e através desse relacionamento Deus não se divorcia do seu povo. Também a oração de Neemias, ela fala a respeito de súplica,
porque ele fala no versículo 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, que era o rei. Então Neemias, ele clama ao Senhor para que ele possa falar ao rei. E existem situações que você vai trabalhar com pessoas que você olha assim: essa pessoa eu tenho falado tanto, mas há tantos anos, eu tenho insistindo tanto com ela, discipulado, falado de Jesus, eu tenho conversado, aconselhado, e ela permanece fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. Algumas irmãs, elas falam assim: eu já falei tanto para o meu marido mudar, tanto para o meu marido mudar, e ele não muda. Talvez alguns homens estejam dizendo isso sobre suas esposas: eu tento investir tanto na vida da minha esposa, e a minha esposa não muda, ela continua sendo a mesma. Ou talvez você fale isso sobre teus filhos: meus filhos não aceitam a palavra. Mas o que Neemias, ele falou assim, ele clamou: Senhor, concede-me graça, misericórdia, para que eu seja bem-sucedido. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque só Deus pode mudar o coração das pessoas. Quando você é um líder, bons líderes, eles terão a capacidade de convencer pessoas de que algo que elas não querem fazer, elas devem fazer, e gostar de fazer aquilo que elas não gostam de fazer. Mas como é que você convence uma pessoa a gostar de fazer algo que ela não gosta de fazer? É impossível ao homem, mas nós temos a oração. Então você pode ser um líder transformador, você pode ser uma pessoa que transforma, porque se você ligar no telefone do céu, você vai ser ouvido. Tenta uma vez, tenta outra vez, e se você não foi atendido, tenta de novo, porque Deus há de fazer um milagre. Provérbios diz que Deus tem o coração dos reis na sua mão, e Deus pode fazer com que imperadores sejam guiados pela sua mão. Foi isso que aconteceu no Império Persa, com Ciro, com Dário, com Artaxerxes e tantos outros que governaram lá. Deus pode mudar pessoas, mas para isso, finalmente, você precisa perseverar em oração. No mês de Nisan, no ano 20º, capítulo 2, versículo 1, do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca estava antes triste diante do rei. Para que nós mostremos a nossa preocupação pelo reino, nós precisamos perseverar em oração. O texto, ele diz que Neemias recebeu a notícia do cativeiro no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é aproximadamente o mês de novembro ou dezembro. E ele foi falar com o rei no mês de Nisan, que é mais ou menos em março ou abril. Isso quer dizer que cerca de 3 a 5 meses depois, ele foi falar com o rei. E nesse período, Neemias orou constantemente no mesmo intuito e no mesmo propósito que nós vemos na sua oração, que nós relatamos aqui. Talvez antes de você ficar perseverando tanto com os homens e ficar insistindo tanto com os homens e tanto com as pessoas para que elas mudem, talvez nós devamos insistir muito mais com Deus. Talvez não, certeza. Nós temos que insistir muito mais com Deus. Às vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus no que Ele quer fazer na vida de uma pessoa. Porque na tua cabeça você pensa que as coisas têm que acontecer no período que você quer. Mas um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. A perspectiva de tempo não é a mesma perspectiva de tempo que nós temos. Mas enquanto
a oportunidade não se abriu, Neemias orou e persistiu. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que nós precisamos continuar a orar pela transformação de vidas, pelo caminho de Deus para o reino, sem desistir, sem esmorecer e perseverar. Mas como que você vai perseverar na oração se nós não temos nem o hábito de orar? Como é que você vai orar e jejuar por um propósito se você não tem nem o prazer de, nos teus dias, em nenhum momento do teu dia, você se volta para Deus e conversa com Deus? Se você não tem vida de oração, quem dirá que você terá perseverança em oração? E é por isso, meus irmãos, que nós, nesse tempo, um tempo assim, que é um tempo, é aquele tempo que a gente está assim, tem a cachoeira lá, tem as corredeiras, né? E parece aquele tempo que o barquinho está ali naquela bonança, parece que não vai dar nada. Mas para uma pessoa que tem visão, que é um pouquinho mais alta, ela olha e lá embaixo ela vê as corredeiras. Eu não sou profeta do caos, mas talvez seja um tempo que a gente está muito perto das corredeiras no nosso país. Então, meus irmãos, está na hora de a gente se voltar para a oração. A gente precisa enxergar as necessidades do povo de Deus, dos que sofrem. Nós precisamos chorar e lamentar pela falta de vigor espiritual, e nós precisamos usar da nossa amizade com Deus para abençoar pessoas. Então intensifique nesses dias tua vida de oração, tua vida de jejum. Busque a Deus, porque você não sabe o que está por vir pela frente. Talvez você pense que está tudo bem, mas não, Deus te chama para se comprometer com o reino dele e para fazer a diferença no reino dele. Então que você possa entender o que Neemias fez. Não se sinta confortável, mas se desafie a buscar a Deus e buscar as coisas do reino com toda a ousadia e com toda a dedicação. Amém, irmãos? Vamos então orar. Vamos nos colocar em pé para a gente orar. Ó Deus amado, o Senhor usou a vida de Neemias para abençoar o teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque Neemias se importou. Te louvamos porque ele não foi orgulhoso, ele se submeteu. Te louvamos pela oração que mostra adoração, a oração que mostra esse coração que confessa pecados,